Pessoal, vejam que bomba essa matéria do Metrópolis por Fábio Serapião. Exclusivo. Investigação da PGR aponta corrupção em licitação milionária da COP30. Mensagens encontradas em celular de PM preso ao sacar 5 milhões de reais revelam indícios de fraude em licitação de 142 milhões de reais para a COP30. Fique aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou comentar e trazer uma explicação simples e clara para vocês. Uma investigação da Procuradoria-Geral da República revelou fortes acusações de corrupção em uma licitação milionária relacionada à COP30, evento que será sediado em Belém, Pará. O caso teve início em outubro de 2024, quando uma denúncia anônima levou a Polícia Federal a flagrar o tenente-coronel da Polícia Militar Francisco Galhardo com 5 milhões de reais em espécie em uma agência do Banco do Brasil em Castanhal, no Pará. Na ocasião, ele entregou centenas de milhares de reais a Jeremias Hungria, preso em flagrante por crime eleitoral. O celular apreendido com Galhardo revelou um conteúdo ainda mais grave. Além de mensagens relacionadas à compra de votos, havia trocas de mensagens comprometedoras que envolviam uma licitação de 142 milhões de reais realizada pelo governo do Pará para obras ligadas à COP30. As conversas indicam a participação direta de figuras públicas e empresários ligados ao deputado federal Antônio Doido, do MDB do Pará. Segundo a PGR, Galhardo atuava como operador financeiro do deputado, responsável por saques e entrega de dinheiro em nome de empresas que pertencem ou estão ligadas à família do parlamentar. Entre 2023 e 2024, Galhardo movimentou quase 50 milhões de reais em espécie, retirados de contas vinculadas às construtoras Jaconstrucons e Jaque Engenharia. A primeira tem como sócia Andréa Dantas, esposa de Antônio Doido, enquanto a segunda é registrada em nome de Jeremias Hungria, o mesmo preso em flagrante. As duas empresas venceram duas grandes licitações com o governo estadual, totalizando quase milhões de reais. A investigação concentrou-se na licitação de 142 milhões de reais, onde foram identificadas diversas irregularidades. Mensagens trocadas entre Galhardo e o secretário de Obras Públicas do Pará, Rui Cabral, mostram encontros suspeitos e indicam que valores podem ter sido entregues no mesmo dia em que a licitação foi vencida. As mensagens com frases como "vem, entra na minha porta atrás e deixei com Andréa", todas interpretadas pelos pesquisadores como possíveis códigos para incluir entrega de propina. Os pretendentes são reforçados pela cronologia dos acontecimentos. No mesmo dia em que a licitação foi vencida, Galhardo realizou um saque de 6 milhões de reais e logo depois tentou contato com o secretário Rui Cabral. A Procuradoria-Geral da República afirma que há promessas robustas de que os envolvidos fazem parte de uma organização criminosa externa para fraudes em contratos públicos, com atuação predominante no estado do Pará. Os crimes apontados incluem corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, desvio de verbos públicos, organização criminosa e crimes eleitorais. Com base nas provas obtidas, a PGR solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o deputado Antônio Doido, sua esposa Andréa Dantas, o tenente-coronel Francisco Galhardo e o secretário Rui Cabral. O caso está sob relatoria do ministro Flávio Dino e segue sob investigação da Polícia Federal. Em janeiro de 2025, o governo do Pará revogou oficialmente a homologação do consórcio vencedor da licitação. Inicialmente, o governo negou que a obra esteve ligada à COP30, mas documentos oficiais e termos de referência mostram que as intervenções fizeram parte do projeto da Conferência Presidencial. A licitação foi revogada em dezembro de 2024. Em nota, o governo estadual alegou que o secretário Rui Cabral não participou de nenhuma reunião com Galhardo e não recebeu qualquer valor suspeito. A defesa do deputado Antônio Doido afirmou que o parlamentar está à disposição da Justiça, repudiou o vazamento de informações sigilosas e garantiu que todos os esclarecimentos já foram prestados nos autos. A denúncia levanta sérias preocupações sobre o uso de recursos públicos destinados à infraestrutura da COP30. Com valores milionários em jogo e ligações diretas com agentes públicos e políticos, o caso ganhou grande repercussão nacional e deve continuar em destaque nos próximos meses, à medida que o inquérito avançar no Supremo Tribunal Federal. Você já parou para pensar que realmente está atrás da COP30 em Belém? A promessa parece bonita. O Brasil sediando um dos maiores eventos ambientais do mundo, com líderes globais, discursos ecológicos e promessas de um futuro verde. Mas será que é só isso mesmo? Pois é. Enquanto a narrativa oficial vem de progresso sustentável, os bastidores do poder revelam algo bem diferente: um jogo político de cifras bilionárias, obras superfaturadas, interesses internacionais, acordos pouco transparentes e, claro, a velha engrenagem do marketing político operando a todo vapor. E quem está no centro disso tudo? Ele mesmo, Lula. Sim, Lula está tratando a COP30 como uma espécie de espetáculo de gala.
Uma vitrine internacional para limpar a imagem do governo, ganhar pontos com a elite global e, de quebra, injetar bilhões de reais em contratos e obras que poucas pessoas vão fiscalizar de verdade. Um palco perfeito para discursos bonitos, enquanto a realidade brasileira continua abandonada. Só em Belém, cidade que vai sediar o evento, o governo federal já prometeu investimentos na casa dos 6,6 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões de reais. E não estamos falando de palavras para hospitais, escolas ou segurança pública. Estamos falando de maquiagem urbana, infraestrutura para receber chefes de Estado, ONGs e celebridades internacionais, além de um gigantesco aparato de comunicação e recepção. Agora, eu te pergunto com toda sinceridade, será que esse investimento bilionário vai beneficiar mesmo o povo de Belém? Ou será que vai favorecer as mesmas empreiteiras de sempre, os aliados políticos, os empresários que vivem de contrato com o Estado e os velhos conhecidos da corte? A Prefeitura de Belém, aliada de Lula, anunciou mais de 90 projetos para a cidade com o selo da COP30. Muitos deles envolvem obras de reurbanização, melhorias no transporte público, reformas urbanas e embelezamento. Mas vamos lembrar, cada obra grande no Brasil costuma vir acompanhada de uma lista de problemas que o povo já conhece de cor: aditivos contratuais, licitações questionáveis, cronogramas estourados e, claro, orçamentos que magicamente crescem durante a execução. E isso é só o começo. Entre os projetos mais ambiciosos está a construção de um novo centro de convenções, ao custo de 300 milhões de reais. Sim, você não leu errado, centenas de milhões de reais. Um prédio gigante que, depois da COP30, ninguém sabe exatamente como será utilizado. Um elefante branco em potencial, como tantos outros que já vimos espalhados pelo Brasil, erguidos com pompa e circunstâncias e esquecidos logo depois da festa. Agora me respondo, quantos hospitais poderiam ser construídos com 300 milhões de reais? Quantas escolas? Quantos postos de saúde? Quantas obras de saneamento básico poderiam tirar milhares de famílias da lama? Mas não. A prioridade é o centro de convenções. Porque é bonito, rende fotos, impressiona os estrangeiros e ajuda a construir o mito do Brasil sustentável para exportações. E tem mais. Todo esse movimento está sendo vendido como um legado para a cidade. Ah, o famoso legado. A palavra mágica usada sempre que querem complicações absurdas com grandes eventos. Usaram isso na Copa do Mundo de 2014, nas Olimpíadas de 2016, e agora estão usando de novo. Mas vamos ser honestos. Qual foi o legado da Copa? Estádios abandonados, obras superfaturadas, linhas de transporte inacabadas e um rombo nas contas públicas. E as Olimpíadas? Deixaram equipamentos esportivos destruídos, dívidas impagáveis e estruturas completamente inúteis nos bairros pobres do Rio. Por que a história seria diferente agora? O Pará está entre os estados com os piores índices de saneamento básico do país. Mais da metade da população vive sem coleta de esgoto. A água encanada não chega em muitas regiões. As periferias enfrentam abandono específico, falta de políticas públicas e violência urbana crescente. Mas, para a COP30, tem dinheiro, tem projeto, tem mobilização, tem tudo. Dinheiro público sendo redirecionado para que a cidade pareça um exemplo de modernidade por 2 semanas, enquanto o sofrimento do povo continua sendo varrido para debaixo do tapete. E atenção, parte desses recursos nem vem diretamente do orçamento federal. Muitos dos projetos serão financiados por organismos internacionais, como o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BNDES, a CAF e outros fundos multilaterais. Na prática, o Brasil está contraindo dívidas externas para pagar por um evento que interessa mais a imagem do governo do que a vida da população. Uma conta que o povo vai pagar em parcelas suaves, por décadas. E o discurso? O discurso segue afinado. Lula vem tentando se posicionar como uma espécie de líder ambiental da América Latina. Quer se colocar no mesmo patamar de figuras como Emmanuel Macron e Joe Biden. Fala em transição energética, reflorestamento, justiça climática, financiamento verde e por aí vai. Mas o discurso não bate com a prática. Na realidade, o desmatamento na Amazônia segue firme. Os dados do próprio governo mostram que as áreas de exploração ilegal continuam crescendo. Os conflitos com comunidades indígenas aumentaram. O garimpo ilegal permanece ativo em diversas regiões. E o agronegócio, responsável por uma grande fatia do PIB nacional, vive sob constantes ataques regulatórios e ideológicos. Então me diga, que exemplo verde é esse que o Brasil quer vender? É, no mínimo, contraditório.
Porque enquanto se promove uma imagem ecológica lá fora, aqui dentro o cenário é de abandono e hipocrisia. É uma imprensa. Bom, a imprensa cumpre seu papel como de costume. Passa o pano, repete o discurso oficial, publica materiais elogiando os preparativos da COP30, sem questionar absolutamente nada. Nem os gastos, nem as prioridades, nem os reais interesses por trás de tanto alarde. É uma fórmula velha, manchetes otimistas, imagens bonitas, entrevistas com especialistas financiados por ONGs e instituições alinhadas com o projeto de poder vigente. Enquanto isso, o povo segue enfrentando filas nos hospitais, escolas sem estrutura, transporte precário, insegurança nas ruas e um custo de vida sufocante. Mas calma, Belém vai ter ciclovia nova, vai ter orla reformada, vai ter shows culturais, painéis internacionais, centros de mídia modernos e, claro, um novo centro de convenções milionário. Tudo isso para receber o mundo por algumas semanas. E depois, vem o silêncio, vem o esquecimento, vem a conta. E se você achar que esse ciclo vai parar por aqui, se engane. A COP30 é apenas mais uma peça no tabuleiro onde o que realmente importa é o poder, a imagem e a permanência no jogo político, custe o que custar. E, no fim, a pergunta que ecoa é simples. O Brasil precisa mesmo sediar um evento como esse? Como esse custo? Como esse formato? Quais são essas prioridades? Será que esse investimento bilionário não poderia ser usado para resolver os problemas reais da população? Será que o legado da COP30 não vai se tornar mais uma daquelas promessas vazias que enchem os discursos e vazam na prática? Será que o povo do Pará e do Brasil será realmente lembrado depois que os refletores se apagarem? Você acredita que esse projeto todo tem como objetivo melhorar a vida da população? Ou é apenas mais um passo na construção de uma narrativa globalista, que rende aplausos no exterior e garante acordos silenciosos nos bastidores? Comenta aí embaixo o que você pensa. Sua opinião é fundamental para quebrar esse ciclo de silêncio e submissão. E claro, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque tem muita gente sendo enganada pelo discurso bonito. Se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha de perto os próximos episódios dessa novela chamada Brasil Sustentável. Aqui, a verdade tem vez e voz.